Olá, galera! A aula de hoje vai ser sobre religião, cultura e sociedade. Então, alguns pontos importantes para a gente já ir entendendo um contexto mais geral é que o homem e a mulher, todas as pessoas, são filhos do tempo, do seu tempo e do seu espaço. Porque o ser humano é um ser cultural. Então, tudo vai depender muito desse tempo, desse espaço. Porque os seres humanos têm as mais diversas formas de expressar a sua religiosidade. Porque a religião é uma instituição social, então vai depender dessa organização, da sua organização social, da organização social do local em que essa religião se dá, a organização dessa religião, enfim. Segundo Durkheim, instituição social é algo que tem por excelência dar significado à vida em coletividade. Então, se a religião para Durkheim se coloca como uma instituição social, ela tem por excelência dar significado à vida em coletividade. Como pessoa, você sofre uma socialização. Socialização sendo o momento em que aquele corpo biológico em caos começa a interiorizar o mundo objetivado. Então, o primeiro grupo com quem você tem contato é o grupo familiar. Então, é o primeiro grupo onde vai haver essa socialização. E nesse grupo, muito provavelmente, já vai ter uma religião. E você, indivíduo que vai nascer nesse grupo familiar, já vai nascer sendo socializado com essa religião. Então, a religião é anterior à existência do indivíduo, pois já estava lá no grupo social. A prática dessa religião faz com que o indivíduo crie sentido e, por aí, estabeleça conexões e sentidos no contexto social. E aí, de acordo com Durkheim, se você foge do que é aprendido nessa contextualização, nessa socialização desse grupo, você vai sofrer uma correção social. Que se você não seguir o que está colocado para todos, seja qual for o contexto, mas que, por exemplo, no contexto religioso, se você foi socializado para agir de tal maneira e seguir tal religião, e nesse contexto social, se você fugir disso, você vai sofrer uma correção dos outros membros desse grupo para que você volte a fazer as coisas como elas já estavam sendo feitas nesse grupo social, que já é anterior a você, então tem mais força, mais poder. Por exemplo, se você nascesse em outro lugar, sua religião provavelmente poderia ser completamente diferente da sua religião hoje. Então, o contexto da instituição social do local e o contexto social do local são importantíssimos para definir, muito provavelmente, o que você vai seguir e quais serão suas crenças. É difícil definir uma definição única para o termo crença, porque é um termo que vai muito além da religião só. A crença religiosa é apenas um tipo de crença. Mas a maior parte dos sistemas morais da humanidade foi construída sobre as crenças religiosas. Então, muito do que nós temos sobre o que é o certo e errado, o que é bom ou ruim, o que é permitido ou interdito, o que é sagrado ou profano, vem das religiões que foram moldando esses sistemas morais. Então, as instituições religiosas tiveram e continuam tendo um papel preponderante na formação moral de muitas sociedades. Elas influenciam comportamentos individuais, coletivos e até mesmo decisões políticas. Então, a religião, por uma definição mais ou menos geral, é um sistema de crenças em elementos sobrenaturais, Deus, deuses ou forças, a formar uma doutrina que se manifesta por meio de práticas e documentos e símbolos considerados sagrados, como a Bíblia, o Corão,
tendo locais de importância especial, como igrejas, mesquitas, templos, e envolve papéis sociais dotados de poder e autoridade de ordem sobrenatural, como sacerdotes, pastores, pais de santo e etc. Durkheim e Weber atribuíam à religião um papel central para a vida em sociedade, mas sob perspectivas diferentes. Durkheim entendia que, para um estudo sociológico da religião, não se podia partir da definição de Deus. Os seus estudos buscavam encontrar aquilo que havia de comum entre todas as religiões, e religiões para ele eram um sistema de crenças e práticas em relação ao sagrado, que unem em uma mesma comunidade moral todos os que a ela aderem. Então, a religião para ele era um fato social. O fato social é algo que está além da consciência dos indivíduos. Então, é nesse sentido que devemos entender os vínculos morais que a religião ajuda a estabelecer. Porque para que os indivíduos se agreguem em grupos, tem que haver sempre valores que sejam superiores aos valores individuais. A superioridade da religião está centrada na figura de Deus. E para Durkheim, essa é a forma com que a sociedade reafirma seus valores sobre os indivíduos, pois a religião é criada pela sociedade e não o contrário. Então, os valores da sociedade são colocados na religião e não para Durkheim. E para ele, então, não são a religião que coloca seus valores na sociedade, mas justamente o contrário. A religião é só uma maneira de legitimar esses valores. Então, os indivíduos seguiam na vida social, tendo compromisso as noções que se opõem sobre o sagrado e o profano. Essa oposição organiza a vida social, oposição entre sagrado e profano. A participação na ordem sagrada, rituais, cerimônias, reafirma a principal função social da religião, que é produzir uma solidariedade social entre os indivíduos e a manutenção da coletividade. Já para Weber, nas sociedades modernas, as crenças religiosas são resultado da crescente racionalização das ações individuais. Então, as práticas religiosas são ações que visavam a determinados objetivos. A relação entre religião e economia era um dos principais objetos da sociologia da religião de Weber. Weber não se preocupou em formular uma teoria generalizável a respeito da religião. A religião devia ser tomada e compreendida em relação ao contexto histórico em que ela é praticada. Então, não tinha como generalizar uma coisa só para todas as religiões, se você precisava saber o contexto histórico de cada uma. E aí, elas são postas como o fator fundamental na constituição do mundo moderno. A religião, ao influenciar a ação dos indivíduos, ela faz com que determinados valores e atitudes sejam incorporados à vida prática. Então, ele dedicou uma atenção especial ao protestantismo, que foi muito importante e teve um impacto muito grande na formação do capitalismo moderno. No livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber explora a importância do protestantismo na consolidação do capitalismo na Europa. E ao contrário dos católicos, os protestantes, especialmente os calvinistas, eles defendiam muito a liberdade, o individualismo, a democracia, o progresso e o livre comércio. Eles valorizavam muito o mérito individual. Eles valorizavam uma acumulação de capital por meio do trabalho, que são coisas fundamentais para que fosse um terreno totalmente propício para o nascimento do capitalismo. Esse processo foi tratado por Weber como o desencantamento do mundo, verificado pela crescente racionalidade na configuração de algumas religiões cristãs na modernidade, especialmente no calvinismo do século XVII. Então, os protestantes buscavam assegurar sua salvação não por meio de ritos, mas se afirmando no mundo material por intermédio do trabalho e da inserção social.
Então, esse processo de secularização, tratado por Weber, era o processo pelo qual setores da sociedade e da cultura são subtraídos à dominação das instituições e símbolos religiosos. Então, na história ocidental moderna, a secularização se manifesta na retirada das igrejas cristãs de áreas que antes eram dominadas por elas, na separação da igreja e do Estado e da expropriação de terras da igreja, etc. Então, é essa perda de poder, de certo poder da igreja e um ganho de poder do Estado. Então, agora quem dita as regras não era mais só a igreja, ou principalmente a igreja, mas a igreja teria que se submeter às regras do Estado. E isso afeta a totalidade da vida cultural. Praticamente todos os aspectos foram afetados por essa mudança, porque é uma mudança extremamente significativa no modo como se darão as forças da sociedade. Então, quem vai ditar como vai se dar, quem vai organizar essa sociedade. E esse processo ocorre de modo distinto em diferentes partes do mundo. Então, obviamente, não foi tudo igual a como foi na história ocidental moderna ou como foi na Europa, mas sim de formas distintas em diferentes locais e em diferentes esferas da sociedade, mas se torna uma característica do mundo moderno no geral. Por exemplo, a Constituição do Estado apresenta um processo de secularização mais acentuado que o âmbito da família, por exemplo. Porque o processo da religião de sair da esfera pública e se fazer valer de modo mais forte no âmbito privado faz com que esse processo de secularização não seja tanto no âmbito privado, mas se dê tão extremamente no âmbito da esfera pública que ele tem que se mover. E a religião tem que se mover para o âmbito mais privado. Uma característica-chave de todas as situações pluralistas é que os ex-monopólios religiosos não podem mais contar com a submissão das populações. Então, a população não vai simplesmente seguir essa religião, seguir os preceitos dela, porque ela tem que seguir, porque é praticamente lei, porque está posto na sociedade que é o que você tem que fazer. Não, agora essas religiões vão ter que conquistar a população para ela, porque com esse processo de a situação pluralista, são muitas opções que se abrem de religiões. Então, a pessoa pode escolher. Então, ela não vai simplesmente seguir a sua porque é tido como se fosse a única opção ou a opção de todo mundo e é a convenção social. Ela pode escolher. Então, você vai ter que fazer com que essa pessoa queira. Você vai ter que praticamente vender para uma clientela que não é mais obrigada a comprar a sua religião. Então, as instituições religiosas tornam-se agências de mercado, tornam-se quase que agências de mercado, e as tradições religiosas tornam-se quase que como unidade de consumo, porque é vendida como um produto que você pode adquirir e que vai fazer diferenças na sua vida, mas é preciso quase que vender esse produto porque a pessoa não é mais obrigada a aceitar e ela tem muitas opções, quase que o mercado. Então, por isso a semelhança. Então, várias denominações religiosas, principalmente ligadas ao neopentecostalismo protestante, elas disputam esse mercado de comunicação que antes estava associado somente a setores comerciais de entretenimento. Mas agora esse mercado de comunicação, a gente vê que, por exemplo, as várias televisões que tem de igrejas específicas ou um investimento em publicidade que as igrejas colocam, são setores comerciais, mas que são usados em prol das religiões, por essas religiões. Então, nesse mundo capitalista, voltado para o consumo, a fé e os benefícios que ela pode trazer
como milagres, por exemplo, eles são anunciados como produtos e serviços e recebem esse tratamento mercadológico, incluindo esse investimento em propaganda publicitária e uma garantia de uma satisfação. Então, por exemplo, que a gente vê muito em algumas igrejas, é uma promessa que se você der alguma coisa, ou se você se comprometer de tal maneira, você vai ter a garantia de um milagre ou alguma coisa assim. Então, o fiel é tratado como um cliente e a fé como mercadoria. Com o advento da globalização e mais tendo um intercâmbio de religiões, muitas religiões que eram características de uma região específica, elas podem ter fiéis ela em outras regiões e elas entram muito mais em contato. E esse contato pode vir a trazer mais conflitos, como por exemplo algumas vertentes mais radicais, mais fundamentalistas, que ao se ver em contato com outras religiões diversas de outras partes do mundo, essas vertentes mais radicais podem não aceitar e querer que acabe e que todos sigam apenas a sua ou seu único preceito e são vertentes mais fundamentalistas. Não é específico a uma religião só. Muitas religiões têm essas vertentes mais radicais e acredito eu que praticamente todos podem vir a ter muito mais da mentalidade desses indivíduos fundamentalistas do que algo intrínseco à religião. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos as leis, a lei número 635 de 2007, que cria o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa para voltar os olhos da população para esse problema, estabelecendo esse dia no dia 21 de janeiro. E é uma iniciativa para incentivar o conhecimento e o respeito à diversidade religiosa do Brasil. E aí a gente entra nessa diversidade religiosa do Brasil, que é muito, muito rica, muito grande, mas a gente vai tratar um pouco mais das principais. O Brasil surgiu da confluência entre três grandes matrizes culturais, que são a indígena, a lusitana e a africana. Lusitana sendo dos portugueses. E aí, cada uma dessas matrizes é composta por uma grande variedade de grupos étnicos, mas o indígena e a africana, a indígena e a africana, que é a lusitana, né? Porque português é europeu branco. No caso, na época, não que todos os portugueses hoje sejam europeus brancos, mas etnicamente, na época, é isso. E cada qual com seu conjunto cultural, seus credos e rituais. Então, mas a matriz de origem europeia é que teve a hegemonia econômica e política e, por conseguinte, teve o domínio cultural, então pôde impor mais a sua religião sobre as outras, que no caso era a religião católica, que se tornou a religião oficial do país por muito tempo, congregando o maior número de fiéis. Então, na Constituição Brasileira de 1824, no artigo 5º, nós tínhamos posto que a religião católica apostólica romana era a religião oficial, mas permitia o culto a outras dentro dos seus templos e das casas das pessoas, mas a oficial era a católica. Depois, nós tivemos a Constituição Republicana de 1891, que estava posto que nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, o que significa que não tínhamos mais uma religião oficial, era aí passos para ter um Estado laico e que foi ratificado, que foi posto muito melhor, em melhor maneira, e aí já totalmente laico na nossa Constituição Democrática de 1988, no artigo 5º e no artigo 19.
E agora eu queria tratar então dessas religiões que são as principais no Brasil, mas cada uma. E falando de cada uma, primeiramente eu queria falar do catolicismo, que ainda é a religião, de acordo com o censo de 2010, pelo menos, é isso aí que a gente vê a importância de realizar o censo, né? Porque o nosso último censo foi em 2010, então faz bastante tempo e é muito importante que a gente consiga ver mais claramente as mudanças que ocorreram na nossa sociedade de lá para cá. Porque, por exemplo, no censo de 1970, 91,8% da população era católica, e aí em 2010 isso já caiu para 64,6%. Então a gente não sabe como tá agora, né? São 10 anos de diferença. As mudanças, claro que não vão ser tão enormes, mudanças como foi de 1970 para 2010, mas são alguns dados que a gente está perdendo. Mas enfim, o Brasil é considerado o país mais católico do mundo porque são 130 milhões de católicos. Então, de fato, o catolicismo no Brasil é bastante peculiar, pois além dos ritos que compõem o cânone e a liturgia normal a romana oficial, também se agregam muitos elementos de fé popular, misticismo, sincretismo, criando uma forma popular de catolicismo que ganha contornos bastante regionais, bastante próprios do Brasil, como por exemplo o que a gente vê muito aqui, que é católicos não praticantes, que pode ser meio um paradoxo, mas é algo que a gente tem aqui e é muito comum. E aí, queria entrar agora então no protestantismo. O protestantismo clássico, que é derivado diretamente da reforma protestante, ele chegou no Brasil ainda no período colonial, e aí ele incluía os luteranos, os anglicanos e os metodistas, de origem alemã e inglesa principalmente. Ainda no século XIX, no Brasil, a gente recebeu uma grande leva de denominações como a batista, a presbiteriana e as episcopais. Então, no século XX, que aconteceu uma expansão considerável de religiões protestantes que foram graças às denominações pentecostais e neopentecostais, que são algumas que a gente pode ver até hoje, como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Assembleia de Deus, a Quadrangular, a da Graça, a Igreja da Graça, etc. Então, com isso, novos fenômenos foram sendo vistos e novos fenômenos se formaram, como, por exemplo, a bancada evangélica no Congresso Nacional, que é uma bancada dessas religiões mais pentecostais, neopentecostais, que busca implantar as suas ideias no Congresso Nacional de uma forma mais não muito amigável, mas é uma coisa que a gente vê que surgiu a partir disso. Então a gente vê o impacto que tem na sociedade, porque o impacto da religião na sociedade, principalmente na nossa sociedade brasileira, que, por exemplo, o primeiro impacto foi a imposição da religião lusitana, católica, sobre as populações indígenas e africanas, e ainda depois sobre o território no geral. E agora não temos uma imposição mais, obviamente, nosso Estado é laico, mas algumas religiões ainda, algumas, acho que todas, mas algumas de forma mais veemente ainda têm um impacto fundamental, um impacto enorme na nossa sociedade. Outra religião é o Espiritismo, que é a terceira maior religião do país, com quase 4 milhões de pessoas nela, de acordo com o censo de 2010. Então, é o Espiritismo ou Kardecismo, devido à importância de Allan Kardec, que foi considerado o fundador da religião no século XIX. Então, ela surgiu primeiro como uma doutrina filosófica, mas foi incorporada à cultura brasileira de forma ressignificada. Então, ela assume um caráter religioso e místico. E no Brasil, nós temos nomes como Bezerra Mendes, Chico Xavier, que são grandes nomes do espiritismo brasileiro.
Por último, nós temos as religiões afro-brasileiras, candomblé e umbanda. O candomblé ele foi recriado pelos africanos trazidos para o Brasil, primeiramente na Bahia, depois foi para o Rio de Janeiro e depois onde quer que tivesse afro-brasileiros no Brasil. Mas essas pessoas elas provinham das mais diferentes partes da África e eram das mais diversas etnias, mas principalmente bantus de língua iorubá. Então, durante o período colonial e boa parte do Brasil Império, era vetado aos africanos de professar as suas crenças, de manifestar livremente as suas crenças. Então, eles como aparência, adotavam o culto católico oficial, porém, continuavam cultuando seus próprios deuses de forma disfarçada. De acordo com o censo de 2010, 167 mil pessoas no Brasil professam religiões afro-brasileiras, de matriz africana. Então, ambas, Umbanda e Candomblé, são afro-brasileiras. Elas são de matriz africana, mas elas tiveram grandes mudanças a partir do Brasil. A Umbanda, ela é brasileira. O Candomblé, ele foi recriado em terras brasileiras a partir do contexto histórico pelo qual ele teve que passar, da mistura de etnias que ajudaram a criar ele. Então, são de fato bem afro-brasileiras. Mas é isso que eu queria falar hoje, basicamente. Enfim, é só mais uma visão, não é uma visão condenando, isso que eu queria falar. Não é uma visão que condena nenhuma religião, não é uma visão que fala que nenhuma religião é melhor que a outra, ou que alguma é errada e alguma é certa. Simplesmente basicamente a visão mais focando numa hora de Durkheim, de Weber, sobre o estudo das religiões e como as religiões, de fato, elas influenciam na sociedade e como, diferentemente da sociedade, diferente seja a sociedade, diferente vai ser a religião também. E como grande parte para nós que colocamos na religião, nós colocamos o que nós acreditamos na religião, ou a religião que colocaria essas crenças para nós. Se a religião é anterior ao indivíduo ou o indivíduo é anterior à religião. Enfim, são questões que não necessariamente têm uma resposta definitiva, dependendo de que ponto são olhadas. Mas o importante é ter conhecimento sobre essas coisas e, de uma maneira mais sociológica. E é isso que eu queria passar. Mas obrigada, então. Por hoje é só. Até a próxima.